Queridos irmãos, meus queridos amigos, um grande abraço, um prazer falar com você, é um prazer saber que tem gente de vários países que estão assistindo nossas preleções, nossas mensagens, nossas reflexões cristocêntricas. Eu quero mandar um abraço aqui para a comunidade de brasileiros em Orlando, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Um abraço a vocês que estão ouvindo a mensagem, sejam abençoados, sejam tocados por Deus. Um abraço aos irmãos de Frankfurt, comunidade de brasileiros em Frankfurt, na Alemanha. Missionária Adailto, sua esposa é alemã. Um grande abraço, missionária Adailto. O Senhor te abençoe, te guarde. Está na Alemanha, ouvindo e me vendo lá, e as minhas reflexões, rápidas reflexões, mas que sejam proveitosas para a sua vida, para a vida de todas aquelas pessoas que ouvem essas rápidas reflexões, que estou trazendo mensagens rápidas para que facilite você também ouvir em qualquer lugar que você esteja, tá bom? Eu quero hoje trazer um texto da Palavra de Deus, que é 2 Reis 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém leproso. Eu quero que você medite um pouquinho nessa história. Claro que esse homem é um homem importante, mas eu quero falar de homens importantes hoje também aqui, e de que esse homem tinha muitas qualidades. Ele era o chefe do exército da Síria naquele tempo, era um homem grande diante do seu senhor, era um homem respeitado, considerado na sua sociedade, na sua comunidade, tinha trazido livramento aos sírios, ele era um homem valoroso, mas tem um porém leproso. Eu quero dizer a você que talvez muitas pessoas que estão hoje no Brasil, muitos corruptos hoje, é muito pior do que esse homem, porque esse homem era leproso fisicamente. Mas existe muita gente leproso moralmente e espiritualmente. E eu quero chamar a sua atenção hoje de porém, valoroso, porém leproso. Esse é o meu tema que eu quero falar com você. Nós vemos hoje no mundo assim, pessoas grandiosas, poderosíssimas, nesses escândalos que estão havendo no Brasil. Não se fala em milhões, se fala em bilhões, né? E roubo grandiosíssimo. A Petrobras perdeu 100, 200 bilhões de dólares. E gente que levou 1 bilhão para casa. E são pessoas grandiosas, presidente de Câmara, de Senado, gente grande, gente importante, não é? Gente poderosa, gente famosa, gente que tem todos os talentos do mundo, mas gente que de alguma forma é leprosa, gente que de alguma forma tem as suas lepras, tem os seus problemas seríssimos, gente que cresceu com o voto do povo e roubou o dinheiro do povo. É assim, gente importante, valorosa, porém leprosa. E esta é a realidade do Brasil hoje. As lideranças políticas do Brasil, na sua maioria, não condenando a todos, mas se fala em metade do Congresso Nacional envolvido nas corrupções do governo brasileiro agora. São pessoas valorosas, porém leprosas. É importante nós lembrarmos isso no meio cristão. Pessoas que são famosas, aí, importantíssimas, valorosíssimas, mas a lepra está lá escondida. Pessoas que se apresentam com diplomas de doutorado de 5 faculdades, que tem cartão de psicólogo, de psicanalista, de doutor em teologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, na verdade, ele é famoso, mas é leproso. Por que leproso? Porque tem pessoas se dizendo servos de Deus que estão comprando diplomas, comprando títulos de doutor, sem nunca ter sentado nos bancos de uma faculdade. E ninguém consegue fazer 5 doutorados e ter tempo para mais alguma coisa.
Cada doutorado vai demorar de 4 a 5 anos. Então, é difícil uma pessoa fazer tantos doutorados e poder fazer alguma coisa na vida. Então, as pessoas que nem sequer foram à faculdade, estão com um bocado de diploma guardado, isso é maldição para a sua vida. Porque você está diplomado, doutorado, porém leproso. A lepra do pecado, da mentira, do engano, do engodo, está dominando muita gente nesse país, inclusive gente que se diz pastor, que está enganando, ou talvez sendo enganado só. Que as pessoas já notam que tanto título e falando do português errado ainda é mentiroso. Todos eles são mentirosos. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado hoje, porque não adianta ser famoso, ser reconhecido, ser grande, ser valoroso, mas ser leproso. Não me refiro da doença da lepra. Estou me referindo da lepra espiritual, da lepra moral, da lepra do caráter. De repente, a gente vê coisas assim acontecendo. Gente famosa que a gente está pregando nos nossos públicos se torna abusadores de menores. São coisas que nos assustam, que nos preocupam nos dias atuais. E nós temos que ser profeta de Deus para essa geração e dizer que todos nós precisamos ter cuidado, vigiar, ser prudente. Para que de repente a gente não seja um leproso moral, um leproso espiritual. Que tem nome, reconhecimento, mas não tem comunhão com Deus. Não tem vivência espiritual com o Senhor. Não tem relacionamento com Deus. Então o que eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, você não precisa de título para ser feliz. Você não precisa de reconhecimento público para ter relação com Deus. Em primeiro lugar, por exemplo, de relação íntima com Deus. Mesmo que isso até custe perder o reconhecimento público. Relacionamento íntimo com Deus. Segundo lugar, não se corrompa, meu irmão, que é um servo de Deus, um pastor, com nada. Com benesses, com títulos, com diplomas, com carteirinhas. Não se corrompa, não se deixe vender, não se compra um servo de Deus. Não se tem preço, um homem de Deus não tem preço para se vender para alguma coisa. Então não busque títulos, busque sabedoria. Porque o conhecimento é importante demais, mas sem sabedoria ele mata. Busque sabedoria em vez de buscar títulos por aí, comprados, negociados. Coisas feias, horríveis. E outra coisa importante, peça perdão. Se reconcilie com o seu Senhor, com o nosso Senhor, nós nos reconciliar com Ele. E rasga esses diplomas todos. E renuncia àquela coisa que está te fazendo mal. Abre mão dessas coisas que te fazem poderosos, entre aspas. Que te faz famoso, entre aspas. Que te faz reconhecido, entre aspas. Você não é nada disso. Ou nós, às vezes, não somos nada do que a gente está dizendo que é, ou as pessoas pensam que somos. Então é importante demais que a gente seja bem diante de Deus, esteja bem simples. Sejamos bem autênticos, bem reais. Não sejamos uma figura imaginária. Que as pessoas pensam que nós somos uma coisa lá, grande, e nós não somos nada. Nós temos que nos curar da lepra moral, da lepra espiritual, da lepra que nos separa de Deus, da lepra que nos faz imundo diante do Senhor. Essa lepra é a lepra moral e espiritual. Que Deus ajude você e a mim. Você precisa estar vigilante o tempo inteiro. Porque nós somos crentes, servos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. E nós somos profetas para uma geração de pecadores. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Está cheio de homens poderosos, famosos, porém leprosos. E essa lepra se torna incurável quando chega no limite da desmoralização pública, como nós estamos vendo aí. Mas, meus irmãos, vamos ter sabedoria, inteligência espiritual para sermos exemplo dos fiéis, para sermos bênção para os outros, para não ser maldição para ninguém, para sermos abençoadores. Para sermos abençoadores. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos dê vitória, nos proteja com a sua infinita mão. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja no Brasil, desse país, dessa nação. Que haja dignidade, que haja verdade, que haja sinceridade, que haja fé, que haja crente fiel. Jesus perguntou uma coisa: quando voltar o Filho do Homem, haverá fé na terra?
E nós que podemos responder, Senhor, haverá sim. Nós continuaremos crendo em Ti. Haverá fé na terra sim. Jesus vai arrebatar uma igreja que vai estar viva, atuante, poderosa, santificada e se santificando. Um abraço, Deus abençoe você. 16? Gravando. A palavra do presidente hoje, eu quero falar sobre crise e sobre solução. Dizem que crise vem de uma palavra chinesa, ou de duas palavras chinesas, que significa resposta, significa impulso, motivação, em vez de derrota. Significa crise e motivação, versus motivação. Então, eu quero que você hoje pense o seguinte: as igrejas estão vivendo, a igreja vive de dízimo e de oferta dos fiéis. E quando vem a crise, muitos fiéis deixam de contribuir. Muitas igrejas entram em dificuldade. O que nós queremos falar que, para vencer a crise, primeiro o crente tem que ser fiel. E a igreja tem que administrar bem corretamente, enxugar os seus custos para que as igrejas não passem dificuldades da crise, fruto desta crise. Se o crente for fiel, fizer tudo, trazer seu dízimo, Deus vai continuar abrindo porta para você que é fiel. Os infiéis podem ser os primeiros a ficar desempregados. Então, seja fiel no seu dízimo, nas suas ofertas. E a igreja, nós, igrejas, precisamos cuidar de cortar gastos, de ser bastante seguros para que a crise não se aprofunde nas nossas finanças. Mas as nossas crises pessoais também. Deus não está em crise. Espiritualmente a igreja não está em crise, mas dificuldade financeira todos nós temos. Vamos fazer missões, investir no reino. Quando nós investimos no reino de Deus, investimos em missões, trazemos oferta para missões, Deus vai abrir porta para a igreja e para os seus membros, para que tenham a vida de vitória apesar da crise.